Dá uma olhada nesse cabelo que eu acabei de fazer. Saí de um loiro para esse ruivo maravilhoso. Se eu fosse você, não perderia a chance de olhar todo o passo a passo desse cabelo no vídeo que vai correr agora. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, ele é um canal exclusivo para você que é profissional cabeleireiro e quer se aperfeiçoar. Aproveita, já dá um like, porque eu tenho certeza que você vai amar o resultado desse cabelo. E depois também pode deixar um super comentário falando qual foi a sua opinião, se a Bruna ficou mais linda, loira ou ruiva. Uma das grandes falhas, ou talvez até a maior de todas as falhas, na hora de fazer uma coloração global, que seria fazer uma cor em todo o cabelo uniforme, é o fato de que nós começamos a aplicação direto da raiz. E essa falha faz com que a raiz fique com uma intensidade maior do que o comprimento. Então hoje eu vou mostrar para vocês nesse cabelo que nós não devemos iniciar pela raiz. Quando a cliente tiver cabelo branco é outra situação, aí sim nós vamos colorir a raiz. Mas no caso da minha modelo de hoje, eu vou fazer uma coloração iniciando, respeitando o primeiro centímetro de raiz, não vou aplicar na raiz, vou aplicar em todo o comprimento e a raiz será uma nova receita que eu vou aplicar depois. Por que acontece isso? Nós temos que lembrar que próximo ao couro cabeludo eu tenho temperatura mais elevada. A temperatura está mais elevada porque esse cabelo ele vai estar mais próximo ao couro cabeludo. Então, a temperatura do corpo vai influenciar diretamente na abertura, nesse clareamento que ocorre próximo então à raiz. Baseado nessa informação, o que eu preciso lembrar também é que se eu colocar a mesma volumagem e se eu colocar a mesma receita, muito provavelmente eu não tenha a mesma tonalidade no comprimento e nas pontas. Então eu preparei agora uma receita, onde eu vou estar iniciando respeitando esse 1 centímetro. Depois de 20 minutos de pausa, eu aplico a receita da raiz, que vai ser uma nova receita, uma nova cor, e aí eu aplico a raiz e aí eu dou o tempo total de pausa. O grande segredo na aplicação dessa maneira é que você não pode sobrecarregar marcando onde começa o depósito do produto, da coloração. Eu vou aplicando e vou dando esse efeito sombreado, olha só. A gente vai vendo esse efeito acontecendo de forma gradativa para que não fique uma marcação. Depois, quando eu aplico a cor da raiz, nós integramos as duas cores e aí elas se falam e a gente não fica com marcação nessa linha de transição entre a cor da raiz e a cor do comprimento. Porque o que você não pode esquecer nesse momento é que essa cor que eu estou aplicando aqui, ela é parecida com a cor da raiz, mas depois eu vou mostrar para vocês algumas diferenças que nós temos que respeitar, dando um pouco mais de profundidade na cor da raiz. Se você colocar uma cor muito intensa na raiz, da mesma forma como às vezes a gente coloca na ponta, o que vai acontecer é que você vai ter uma raiz muito mais evidenciada, porque essa cor da raiz, ela vai ficar muito acesa, ela vai clarear além do que vai clarear o comprimento e pontas.
depois do tempo de pausa do comprimento, que eu deixei 20 minutos, eu vou aplicar agora uma nova receita em toda a raiz de toda a cabeça. Por que que eu faço essa diferença de pausa? Porque a raiz eu vou aplicar com uma volumagem mais baixa e eu não preciso deixar o mesmo tempo, então, de ação que eu estou deixando no comprimento e nas pontas. Fazendo a nova divisão, eu vou tendo a oportunidade de revisar todo o comprimento e pontas da aplicação que eu fiz anteriormente e vou visualizando se em algum local a absorção foi maior ou menor, até porque nesse cabelo nós tínhamos resultado aqui de descoloração e de cabelos de fios com cor natural, então essa diferença eu vou tirar agora, vou visualizando se há necessidade de uma reaplicação no comprimento e nas pontas. O momento do lavatório é um dos pontos altos com relação a toda essa técnica que nós estamos trabalhando aqui na aplicação da coloração global. Eu vou emulsionar esse cabelo, para isso eu vou umedecer levemente com pouca água para que não haja a eliminação dos pigmentos que eu coloquei. Então eu vou emulsionar com muito pouca água, fazendo uma massagem suave tanto no couro cabeludo quanto em todo o comprimento e pontas para que as duas cores possam se integrar. Então vamos lá. Eu te sugiro preservar as pontas na hora da aplicação da água nesse cabelo. Então segura as pontas e põe um pouquinho de água lá no couro cabeludo e vai soltando a coloração e emulsionando. Se você sentir necessidade de colocar um pouquinho mais, entra com um pouquinho mais de água. Lembrando que não pode ser em excesso para não remover o pigmento. Só para que a gente consiga fazer essa massagem. Lembrando que essa massagem ela deve ser sempre no sentido do fio, nunca esfregando ou friccionando. E no couro cabeludo você vai soltando aquela coloração que foi aplicada lá e vai trazendo ela para o comprimento. Essa técnica de aplicação, ela vale, na verdade, para qualquer tipo de cor que você for trabalhar. Qualquer cabelo que você queira fazer uma mesma cor em todo ele, o grande segredo para que haja uma uniformização da cor que vai ficar na raiz e no comprimento é essa aplicação fracionada, ou seja, primeiro o comprimento e só no final as pontas. Lembrando que nós deixamos um tempo de pausa inicial do comprimento e pontas de 20 minutos. Após a segunda aplicação, nós deixamos então mais 15 minutos, que vai dar o total que eu preciso aí de pelo menos uns 30 a 40 minutos no máximo de pausa em todo esse comprimento para que haja uma melhor e maior fixação dos pigmentos. Olha, então eu vou trazendo sempre alinhando no sentido da cutícula, vou colocar um pouquinho mais de água e vou sentindo, conforme o cabelo vai absorvendo, eu vou soltando. E agora então, depois de uns 2, 3 minutos que você enluvou, se você percebeu que houve uma boa absorção, você já pode começar a enxaguar todo o cabelo. Levando sempre a água da raiz para o comprimento. Obviamente que esse cabelo vai ficar um tom sobre tom no meio e nas pontas, em função das mechas, porém, como essa tonalidade de cor, ela era uma cor bastante intensa, uma cor mais escura, essa diferença de tom, ela vai ser muito sutil, mas vai dar um brilho muito bacana e um contraste bem interessante, revelando em alguns pontos mais luminosidade e em outros menos.
Caso a sua cliente tenha o cabelo todo de uma cor só, é possível que você faça uma preparação desse cabelo com umas mechas em freehand, elas não precisam ser muito descoloridas, você pode fazer apenas uma limpeza em alguns pontos bem específicos para que você tenha um tom sobre tom. Eu não sou muito adepta à aplicação de shampoo nesse momento, porque muitos dos pigmentos que eu acabei de depositar nesse cabelo, eles estão superficial. E se eu entrar com o shampoo, essa astringência pode fazer uma remoção de até 40% do pigmento que está depositado mais superficialmente. Então você tem aí uma eliminação muito acentuada de pigmentos. Então, eu prefiro aplicar esse produto no cabelo limpo da minha cliente. Então, eu sempre vou pedir para que ela venha com o cabelo limpo ou eu faço a higienização antes da coloração. Nesse caso, não é necessário que você seque esse cabelo. É possível que você remova apenas o excesso de umidade com uma toalha bem seca e pode proceder com a aplicação com o cabelo úmido mesmo, não tem problema. Agora, é importante que você sempre aplique, faça sempre a aplicação da cor no cabelo limpo. Antigamente existia um mito, né, que o cabelo, na verdade, ele precisava vir sujo para coloração. Atualmente, em função da baixa concentração de amônia e a menor quantidade de ativos químicos, né, a indústria vem buscando isso, então não há a necessidade de que essa proteção que o couro cabeludo teoricamente receberia daquele suor e daquela oleosidade que nós produzimos no couro cabeludo, que é o manto hidrolipídico, não há necessidade. Então, hoje a gente prefere lavar o cabelo ou pedir para que o cliente venha com o cabelo limpo. Caso você faça a higienização antes de iniciar o processo, a minha única dica é que você não friccione demais o couro cabeludo. Essa limpeza ela tem que ser muito suave. Depois da remoção dos pigmentos, com a higienização, eu vou então nesse momento aplicar um verniz no cabelo da Bruna. Eu misturei aqui 10 gramas do Mixton cobre e eu coloquei 40 ml do oxidante de 6 volumes. Misturei bem e vou aplicar agora esse produto em todo o cabelo para que haja um reforço dessa pigmentação. Por isso que eu chamo de verniz.